Alguma vez alguém te disse que a vida após os 80 anos se sentiria mais como uma sobrevivência do que uma vida plena? Não são muitas as pessoas que falam disso abertamente, mas a verdade é que envelhecer nem sempre vem envolto em sabedoria, paz e lamentos suaves. Pode vir com fraqueza nas pernas e preocupações que você nunca imaginou carregar. Você chegou até aqui na vida, lutou, suportou, deu, construiu. Mas quando chega aos 80 anos, o mundo começa a mudar de maneiras difíceis de explicar, a menos que você esteja vivendo isso. Você pode se olhar no espelho durante alguns anos e ainda parecer o mesmo, mas sua força, sua memória, sua independência começam a se desgastar como um tecido velho. E o que ninguém te avisa, o que nunca colocam nos livros ou nos folhetos de aposentadoria, é como essa fase da vida pode te testar de novas maneiras. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Este vídeo não é sobre medo, é sobre conscientização, sobre nomear o que muitos adultos mais velhos sentem, mas raramente dizem, sobre ajudar você a se preparar mental e praticamente para alguns dos desafios invisíveis que surgem quando você atravessa os 80 anos. Vamos passar por 7 duras, mas honestas verdades sobre o envelhecimento após os 80. Coisas que você merece saber para enfrentá-las com força, dignidade e escolha. Porque estar preparado não te torna pessimista, te torna poderoso. Vamos começar. Realidade número 1, o círculo de pessoas que desaparece. Quando você chega aos 80 anos, seu telefone não toca com tanta frequência. Não porque as pessoas não se importam, mas porque muitas delas já não estão mais por perto para ligar. Uma das realidades mais dolorosas da velhice é a perda silenciosa do seu círculo. Amigos falecendo, vizinhos se mudando para casas de repouso, até mesmo a família se tornando menos disponível enquanto gerenciam suas próprias vidas agitadas. Não se trata apenas de morte, trata-se de ausência, aquele tipo que entra lentamente. O almoço que você costumava compartilhar com um amigo todas as terças-feiras não acontece mais. A voz familiar que você ouvia todo domingo depois da igreja se foi. E a pior parte, ninguém a substitui. Pessoas da sua idade estão se esvaindo, e os mais jovens não preenchem o mesmo espaço no seu coração. Esse círculo encolhido não afeta apenas sua agenda, afeta seu espírito. Solidão não é só estar sozinho, é ser invisível. É acordar e perceber que menos pessoas conhecem sua história. Que menos pessoas se lembram de você no seu melhor. Que menos pessoas verificam se você está bem. E quando você perde essas conexões, seu senso de identidade também pode escorregar. Você começa a se perguntar se ainda importa, se alguém notaria se você ficasse na cama o dia todo. É por isso que essa primeira verdade é tão importante, enfrentar seu círculo social. Mudará depois dos 80, às vezes mais rápido do que você espera. Mas aqui está o contraponto. Você tem o poder de plantar novas sementes, mesmo agora. Alguns idosos começam a se voluntariar, não para se sentirem úteis, mas para se sentirem conectados. Outros encontram alegria em pequenas interações consistentes, como conversar com o mesmo caixa no supermercado local ou se juntar a um clube de leitura de biblioteca para idosos. O objetivo não é reconstruir o que se foi, é garantir que você não esteja se afastando sozinho em silêncio. Se você tem mais de 80 anos e sentiu esse vazio, a dor de menos vozes familiares, você não está imaginando isso. É uma das transições mais difíceis do envelhecimento. Mas nomeá-la e buscar até mesmo uma nova conexão pode ser uma tábua de salvação. Porque enquanto o passado pode estar se apagando, sua história ainda está se desenrolando. E alguém, em algum lugar, ainda precisa ouvir isso. Realidade número 2. A sutil rebelião do corpo. Depois dos 80, seu corpo não apenas envelhece, ele negocia. Um dia, seus joelhos funcionam perfeitamente. No outro, doem a cada passo. Não é o declínio dramático que atinge a maioria das pessoas idosas. É a rebelião silenciosa. A rigidez que não estava lá na semana passada. O apetite que desaparece sem aviso. A soneca que passa a ser mais uma necessidade do que uma escolha. Muitas pessoas esperam que sua força desapareça gradualmente.
Mas o que a surpreende é como as coisas se tornam inconsistentes. Você pode dormir bem por 3 noites e de repente se ver acordado às 3 da manhã, olhando para o teto, ou sua digestão, que sempre foi confiável, começa a reagir mal a alimentos que você comeu a vida toda. É como se seu corpo mudasse as regras sem avisar. Essa imprevisibilidade pode fazer você se sentir traído pelo próprio corpo em que viveu por décadas. Você começa a se perguntar: isso é um novo normal ou apenas uma falha passageira? Devo consultar um médico ou esperar passar? A incerteza te desgasta. Não se trata apenas de dor. É o impacto emocional de não se sentir estável na própria pele. E ainda assim, a maioria das pessoas ao seu redor, especialmente os mais jovens, não vê isso. Você pode parecer bem por fora. Ainda está andando, ainda fazendo suas tarefas, ainda contando piadas. Mas eles não veem o quanto de energia isso exige para manter esse ritmo. Não veem os ajustes internos que você está fazendo. Como você planeja suas tarefas em torno dos horários bons? Como você pula refeições só para evitar azia? Como você se senta não porque está cansado, mas porque ficar em pé faz suas pernas tremerem? A parte mais difícil é que essa quebra sutil não para, e nem sempre segue um padrão. Um dia você se sente jovem novamente e isso te dá esperança. No dia seguinte, você se sente mais velho do que sua idade e essa esperança escapa. Não é fraqueza, é a realidade do corpo. Trabalhando mais para manter as mesmas funções. Você ainda é você, mas agora precisa ouvir mais atentamente, se mover com mais suavidade, descansar mais frequentemente. Mas aqui está algo que ajuda: rotinas, mesmo as simples. Beber água morna logo pela manhã, alongar-se suavemente antes de dormir, sair para pegar luz solar, mesmo que seja apenas por 10 minutos. Essas pequenas ações lembram seu corpo que você ainda está ao seu lado, que não está desistindo, está se ajustando. E essa é a força silenciosa de envelhecer bem, não resistindo à mudança, mas aprendendo a se mover com ela. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 2 abaixo para me avisar que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Realidade número 3. O círculo de pessoas encolhendo. Depois dos 80, uma das verdades mais difíceis de enfrentar é esta: o seu círculo fica menor. Às vezes, isso acontece devagar. Outras vezes, tudo de uma vez. Amigos com quem você costumava falar toda semana param de atender. Vizinhos com quem você tomava café se mudam ou falecem. Até mesmo sua própria família, aqueles que antes precisavam de você para tudo, de repente parecem ocupados com suas próprias vidas. Não é sempre que as pessoas querem se afastar. A vida simplesmente muda. Seus filhos se tornam avós. O tempo deles é consumido por empregos, netos, saúde, estresse. E, embora ainda te amem, as ligações telefônicas se tornam menos frequentes, as visitas mais apressadas. O sentimento de pertencimento vai se enfraquecendo. A princípio, você pode se dizer que isso é temporário. Eles estão apenas ocupados este mês. Mas as semanas se transformam em meses. Os aniversários passam com apenas uma mensagem curta. Os feriados ficam mais silenciosos. Você se pega relembrando mais, revivendo antigas conversas, guardando memórias porque as novas são mais difíceis de vir. Há também a mudança social que vem com o envelhecimento. Talvez você não dirija mais à noite. Talvez seja mais difícil ouvir em lugares barulhentos. Talvez levantar e se vestir para um encontro exija 3 vezes mais energia do que antes. Então, mesmo quando há oportunidades para se conectar, você hesita. Você quer ir, mas pesa o custo. E muitas vezes o custo parece alto demais. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto menos você se conecta, mais invisível começa a se sentir. E quanto mais invisível você se sente, mais fácil fica para os outros te ignorarem. Não é intencional, mas é real e é doloroso. Uma mulher chamada Sandra, de 84 anos, compartilhou que a parte mais solitária do seu dia não era estar sozinha, era perceber que ninguém estava esperando sua ligação. Ninguém estava esperando ela aparecer.
E quando ela perdeu um evento no centro comunitário local, ninguém nem percebeu. Mas aqui está o que é importante. Círculos menores não significam vidas desaparecendo. Você não precisa de uma multidão para se sentir conectado. 1 ou 2 relacionamentos significativos. Alguém com quem você possa rir ou apenas sentar em silêncio pode ser o suficiente. Às vezes, isso significa procurar alguém, mesmo quando parece estranho. Escrever uma carta ao invés de esperar por uma ligação. Dizer sim ao convite de um vizinho, mesmo quando preferiria ficar em casa. Também ajuda a dar sua presença onde ela é necessária. Seja mentor de alguém mais jovem. Voluntarie-se, se puder. Compartilhe suas histórias. Você pode sentir que ninguém está ouvindo, mas alguém está. E sua experiência de vida pode ser o âncora que eles precisam. Envelhecer não significa se tornar irrelevante. Mas se manter visível exige esforço. E começa lembrando que, embora seu círculo possa ser menor, seu valor não encolheu nem um pouco. Realidade número 4. O fardo de sobreviver aos outros. Existe uma dor silenciosa que vem ao sobreviver às pessoas que você ama. E depois dos 80, isso se torna mais do que uma possibilidade. Torna-se um padrão. Você não diz adeus a uma só pessoa. Você diz adeus repetidamente a amigos que conheceram sua infância, a irmãos que compartilharam seus pais, até mesmo ao seu próprio cônjuge, aquele com quem você pensou que envelheceria para sempre. Não se trata apenas de perda, é o peso de carregar todas essas memórias sozinho. Você se encontra sendo o último a se lembrar de um momento engraçado de 1963. O único que ainda conhece a história por trás da amassado na porta da garagem. Não há mais ninguém para dizer. Lembra quando? E ver eles assentindo com aquele sorriso de quem sabe do que você está falando. Esse tipo de solidão é diferente. Não se trata apenas de não ter ninguém com quem conversar. É perceber que ninguém mais lembra a sua vida como você lembra. Que ninguém mais tem a sua história. Que o elenco de personagens na sua história se foi e você ficou no palco com menos rostos familiares na plateia. Você também pode sentir uma certa culpa. Não a culpa ligada a algo errado que você fez, mas a culpa do sobrevivente. Você começa a se perguntar por que ainda está aqui quando outros não estão. Você revê decisões, pensa nas chamadas perdidas, carrega questões que não pode responder. E essa dor, ela não desaparece. Ela apenas muda de forma. Um homem chamado Robert, de 87 anos, disse que a parte mais difícil de envelhecer não eram seus joelhos doloridos ou sua visão embaçada. Eram as manhãs em que ele pegava a segunda caneca de café por hábito, ou a maneira como ele às vezes ouvia a voz de sua esposa em sua cabeça, respondendo a uma pergunta que ele nunca fez em voz alta. Mas há algo sobre o que não falamos o suficiente. A força em ser aquele que lembra. A coragem em acordar em uma casa mais silenciosa e ainda assim escolher sair da cama. A beleza em contar as histórias daqueles que partiram, em manter o legado deles vivo através da sua própria voz. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 4 abaixo para me avisar que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Realidade número 5. O encolhimento da liberdade pessoal. Depois dos 80, algo estranho começa a acontecer. Mesmo que você ainda esteja afiado, capaz e independente, as pessoas começam a tratá-lo como se você não fosse. Sua liberdade, pouco a pouco, começa a encolher. Começa com pequenas coisas. Talvez seus filhos incitam em dirigir você para todo lugar, mesmo quando você sabe que está perfeitamente bem atrás do volante. Ou eles começam a questionar o que você come, quando você dorme, como você toma seus remédios. Não é que eles não te amem, é que a preocupação deles os faz ultrapassar limites. E, de repente, você não é mais quem toma a decisão final. Você está sendo aconselhado, guiado ou suavemente empurrado. É quando a frustração começa a surgir. Você conhece os seus próprios limites. Você conquistou o direito de escolher o que importa. Mas o mundo ao seu redor começa a decidir por você.
como se a velhice anulasse uma vida inteira de julgamento e autocontrole. Você pode até se sentir invisível nas conversas, como se suas preferências não tivessem o mesmo peso de antes. Uma mulher chamada Joyce, de 84 anos, compartilhou como sua filha começou a organizar cada parte de seu dia, desde as caminhadas matinais até os programas que ela assistia. Isso vinha do amor, mas fez Joyce se sentir como uma criança. Ela disse que sentia como se sua independência estivesse sendo lentamente apagada. Não porque ela não pudesse funcionar, mas porque os outros assumiam que ela não podia. Esta é uma das batalhas silenciosas do envelhecimento. A luta para manter sua autonomia em um mundo que tem boas intenções, mas nem sempre ouve. Não se trata de ser teimoso. Trata-se de dignidade, de ainda ter voz, de ser perguntado, não dito. Mas aqui está a parte que importa. Estabelecer limites nesta fase não é egoísmo. É necessário. Você pode dizer: eu aprecio sua ajuda, mas deixe-me lidar com isso. Você pode expressar quando algo não está certo. As pessoas que te amam podem se surpreender no início, mas com o tempo aprenderão a respeitar isso. Porque a verdade é que, quanto mais você protege sua independência, mais tempo você se mantém conectado ao mundo de uma maneira que importa. Escolhas. O que comer, quem visitar, como gastar seu tempo, não são apenas preferências. São expressões da sua identidade. E não importa a sua identidade merece espaço. Realidade número 6. O custo emocional de sobreviver aos outros. Uma das coisas mais difíceis que vem após os 80 não é a dor física, mas a perda emocional. Você começa a perceber que as pessoas que antes preenchiam seus dias, suas ligações telefônicas, seus feriados começam a desaparecer. Velhos amigos falecem, irmãos se vão, às vezes até o cônjuge. E o que fica não é apenas tristeza. É uma quietude estranha que se instala nas suas rotinas. O luto nesta idade nem sempre vem em ondas como antes. Ele vem em silêncio. Você acorda e percebe que não há ninguém para ligar sobre uma memória de 40 anos atrás. Ninguém que realmente se lembre de você dos seus 20 anos. Ninguém que entenda as piadas internas da mesma maneira que vocês riam naquela época. Esse tipo de solidão não é barulhenta. Ela está apenas sempre ali, ao fundo, como um rádio antigo zumbindo suavemente. Para muitos, isso leva-se a uma sensação de estar sem ancoragem, como se você estivesse flutuando em um mundo que continua seguindo em frente, enquanto pedaços do seu passado desaparecem silenciosamente. E ninguém te ensina a lamentar isso. Ninguém te prepara para o quanto de força é necessário apenas para continuar aparecendo, sorrindo, comendo, se envolvendo enquanto carrega todo esse peso invisível. Eu me lembro de um homem chamado Charles, de 87 anos, que disse: eu já fui a mais funerais nos últimos 5 anos do que consigo contar. E cada vez uma pequena parte da minha vida vai junto com ele. Esse é um sentimento que muitas pessoas carregam. Elas não falam sobre isso. Não porque não sintam, mas porque se tornou uma parte da vida. E ainda assim, aqui está o que mantém muitas pessoas ancoradas. A decisão de continuar se abrindo para novas pessoas, mesmo com o risco de mais despedidas. De continuar encontrando motivos para rir, para celebrar, para convidar alguém para um café, mesmo que tenha 30 anos a menos. Porque se manter conectado não é apenas uma forma de passar o tempo. É uma forma de continuar vivo por dentro. Então, se você está passando por isso agora, não tenha vergonha da tristeza. Não finja que não é pesado. Apenas saiba que ainda há espaço para alegria, mesmo que ela venha de novas formas e com novos rostos. Deixe o luto caminhar ao seu lado e não te parar. É assim que você continua. Realidade número 7. Enfrentar sua própria fragilidade com graça. Depois dos 80, uma das coisas mais humildes que você vai aceitar é a sua própria fragilidade. Não apenas nos ossos ou músculos, mas nas coisas cotidianas que você costumava dar como certas. Amarrar os sapatos, levantar-se de uma cadeira baixa, segurar uma xícara com firmeza. Não é que você se sinta velho o tempo todo. É que a cada pequeno tropeço, a cada dor leve, você é lembrado de que o corpo agora tem limites que não existiam antes. E essa realização, se você permitir, pode abalar sua confiança. Pode fazer você duvidar de sair para caminhar sozinho,
viajar, até cozinhar uma refeição. Você começa a planejar seu dia não com base no que deseja fazer, mas no que pode fazer com segurança. E essa mudança, embora prática, pode começar a fazer o seu mundo parecer menor. Mas aqui está a chave. Fragilidade não é fraqueza. É sabedoria em movimento. É seu corpo dizendo para você se mover com mais cuidado, para ouvir mais atentamente. É a sua vida lembrando que você foi forte por tanto tempo e agora a força está em se ajustar com graça. Uma vez conheci uma mulher chamada Nancy, de 84 anos, que disse algo que nunca vou esquecer. Eu não me importo de precisar de uma bengala agora. Eu a conquistei. É um lembrete de que percorri um longo caminho significativo e ainda estou indo. Esse pensamento, isso é tudo. Porque enquanto algumas pessoas tentam esconder suas limitações ou fingem que ainda têm 60 anos, outras encontram força em se adaptar. Elas usam ferramentas, pedem ajuda, elas tomam o seu tempo. E ao fazer isso, preservam sua independência por mais tempo do que aqueles que se recusam a aceitar a verdade sobre as mudanças no corpo. Então, não lute contra sua fragilidade. Aprenda a trabalhar com ela. A força depois dos 80 não é sobre empurrar a dor ou provar que você pode fazer tudo sozinho. É sobre escolher o que mais importa, preservar sua energia e continuar aparecendo, presente, grato e sábio. O que importa mais é como você se carrega, através disso tudo, com coragem, dignidade e um tipo de força silenciosa que apenas aqueles que viveram o suficiente podem entender. Pensamentos finais. Envelhecer depois dos 80 não é apenas lidar com o físico. É enfrentar algumas das verdades mais difíceis com a cabeça erguida e o coração aberto. Você não precisa fingir que tudo é fácil. Não é. Mas há um poder profundo em conhecer essas realidades e escolher enfrentá-las com sabedoria, não com medo. Você não é um fardo. Você não está esquecido. Você ainda está aqui e sua presença, suas histórias, seu riso, seu espírito teimoso. Isso importa mais do que nunca. Então cuide da sua mente. Não esconda suas emoções. Aceite a solidão, mas não se entregue a ela. Mantenha-se curioso. Mantenha-se aberto. Seja honesto sobre o dinheiro, mas nunca perca sua generosidade. Escolha a bondade. E quando seu corpo desacelerar, ande com orgulho mesmo assim. Obrigado por se juntar a nós hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.